Pensando um pouco sobre a história da migração no século XIX, né, em relação ao Brasil, os migrantes que vieram de outros países para o Brasil, acho que é interessante a gente levantar o final do século XIX e o início do século XX como um momento chave para compreender esses fluxos migratórios. O período ficou conhecido como o período da Grande Migração, porque foi um momento da entrada intensa de migrantes, principalmente europeus, mas também alguns asiáticos, japoneses, alguns árabes também, do Oriente Médio, que vieram para o Brasil, e aí, nesse momento, especialmente para São Paulo e para o Sudeste, alguns também para o Sul, mas em São Paulo a gente viu um movimento bastante intenso por conta das necessidades impostas pela economia cafeeira. A gente está falando do período pós-abolição da escravidão, então você passa a ter uma política de atração de obra branca europeia, que é também parte de uma política de branqueamento da população, né, algo que a gente não pode deixar de lado quando a gente trata, né, da temática da imigração nesse período. Você teria mão de obra para trabalhar nessas lavouras, que seria a mão de obra contratada, então, dos ex-escravizados, só que isso não era interessante para o governo no período, né, eles tinham interesse em trazer uma mão de obra branca, europeia, para mudar um pouco a configuração étnica da nossa sociedade, acabou marginalizando toda essa população negra, que ficou sem trabalho, e esses novos grupos foram priorizados, né, então eles recebiam incentivos para vir para o Brasil, havia propaganda feita lá fora, né, e você coincide todo esse processo com um período de bastante escassez econômica, crises políticas na Europa. Então você tem alguns países onde muitas pessoas vieram mesmo para o Brasil, entre eles a Itália, a Espanha, Portugal, a Alemanha. Muitos imigrantes vinham com subsídios já também do Brasil, né, para se instalar aqui. E no caso, a hospedaria de imigrantes do Brás, que é onde funciona o museu atualmente, foi construída justamente como parte desse projeto de atração dessa mão de obra. Então, os imigrantes, eles vinham de navio, né, eles desciam no Porto de Santos, do Porto de Santos eles pegavam um trem que deixava eles dentro da hospedaria de imigrantes do Brás, era tudo muito pensado, né, para facilitar esses trâmites. A hospedaria de imigrantes era uma casa de acolhida que funcionava como uma pequena cidade, ela tinha postos de polícia, postos de correio, médicos, organizações sanitárias, vacinação, dependências de higiene, grandes refeitórios, as refeições eram todas organizadas, você tinha agência de colocação do trabalho para aqueles que não tinham contratos firmados ainda poderem fazer seus contratos de trabalho, e a partir dali, então, esses imigrantes já contratados pelos fazendeiros, né, principalmente aqueles do interior do estado, eles já pegavam o trem novamente dentro da hospedaria, quer dizer, eles nem precisavam sair dali, né? Eles pegavam o trem novamente dentro da hospedaria e já se dirigiam à estação do interior, onde eles iriam trabalhar nas fazendas. Então, esse é o perfil mais comum, assim, né, nesse período. Claro que alguns saíam da hospedaria, em vez de ir para as fazendas, acabavam se instalando na cidade de São Paulo mesmo, mas a proposta política, né, e econômica era essa.